que já receberam dinheiro e agora podem seguir com esse serviço, com esse trabalho. É assim. Está no ar. Correio Brasiliense e TV Brasília apresentam mais uma edição ao vivo do CB Poder. O programa tem transmissão simultânea pelo Facebook do Correio Brasiliense, onde você pode mandar a sua pergunta, deixar o seu comentário. Hoje, eu, a Ana Maria Campos e o Antônio Timóteo recebemos o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF, o Sinduscom, o presidente Luiz Carlos Botelho. Tudo bem? Tudo bem, muito bem-vindo ao CB Poder. Pela chamada a participar do debate. De que maneira, no ano eleitoral, o setor dos empresários, o empresariado, vai participar das eleições esse ano? Com uma renovação de ações, na direção de busca de adentrar também o Estado gestor e ser co-gestor de um planejamento para o país, para o Estado, para a cidade. Essa cogestão é uma cogestão forte de presença do mundo empresarial dentro do Estado e não o Estado dentro do mundo empresarial só buscando recursos. Até agora não tem sido assim? Não. Até agora o mundo empresarial apenas residiu exigências e cumpriu exigências. Agora o vetor é fazermos acompanhamento em cima de programas, em cima de exigências e em cima do fazer. O Estado tem que abrir espaço para que a sociedade chegue a ele, dentro dele e, de fato, não fique só pela representatividade do voto. Doutor Botelho, desses nomes que estão colocados até hoje, já colocados na sucessão do governador Rodrigo Hollenberg, o próprio Hollenberg, que está, obviamente, numa campanha reeleição nítida, e outros nomes que surgiram, como o ex-secretário de Saúde, Geoffrey Frejá, Filipelli, que está articulando uma aliança, Alírio Neto, Fraga. Quem desses nomes, na sua opinião, representa mais esse anseio que o senhor colocou aí dos empresários de Brasília? Esta eleição ainda não ocorreu, de quem representa mais. Nós vamos ter um trabalho com cada um dos prováveis candidatos e candidatos a partir do registro, em cima de um planejamento imediato, de médio e de longo prazo, que nós, empresários do Distrito Federal, já criamos com um modelo construído pela CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é o CODESE, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Estratégico e Sustentável do Distrito Federal, que já agrega 64 entidades aqui do Distrito Federal. Entre elas, a Fundação Assis Chateaubriand, aqui do Correio. E nós estamos produzindo com muitos participantes profissionais exemplarmente conhecidos pela competência, pela capacidade e regime de doação. E este planejamento estará entregue a cada um de uma forma compromissada, expressamente, e sabendo eles que nós queremos também estar dentro da gestão desse planejamento. O Sinduscom pensa em fazer sabatinas com os candidatos, convidá-los a participar ali de entrevistas que os próprios empresários podem fazer perguntas, esse tipo de modelo de
de abrir o debate está em discussão? O senhor acha que isso é possível? O Sinduscom sempre fez isso. A toda eleição nós fizemos trabalhos nessa direção. Agora nós temos um aspecto de sermos também coadjuvantes do CODESE. Então o Sinduscom fará também em parceria com a agenda do CODESE e os temas do CODESE. Mas anteriormente a isto, nós temos um programa até 3 debates anteriores, antecipadamente ao registro de qualquer candidatura. Um deveria ter ocorrido ainda em dezembro, e que chegou a ser marcado e não pudemos levar à frente pelas razões que vocês conhecem. Nós perdemos o nosso principal colaborador, orientador, que foi o nosso Evaristo aqui do Correio, e tivemos que suspender o debate porque foi exatamente em cima. Mas nós vamos retomá-lo agora em março. É um debate entre pessoas e não um debate entre as pessoas e a plateia. Doutor Luiz Carlos, com a gestão que o governador Rodrigo Hollenberg realizou até aqui, ele tem chances de conseguir o apoio do empresariado da construção civil para a reeleição? Tem sim, como outros também terão. Agora, presidente... O que ele precisa fazer, o governador, daqui para frente para conquistar esse apoio dos empresários? O primeiro passo, efetivamente, é a condição de acatar que o mundo empresarial quer também participar da governança através do processo que nós estamos gerando no CODESE do planejamento. Essa é uma razão. Mas quando o senhor fala em participar da gestão, isso significa também ter um representante na chapa? Alguém que possa, de fato... Não. É uma participação empresarial. Entendi. Nenhuma vocação política. De políticos ou de política natural aí dos conceitos de poder dentro. É um mundo profissional, um mundo que tem a razão na aplicação do planejamento, do conhecimento, etc. Então, a participação na governança, ela também será fiscal. Agora, presidente, a sociedade quer fiscalizar. O setor empresarial em Brasília viveu grandes episódios, grandes escândalos em Brasília por causa dessas relações nem sempre tão republicanas, né, entre os políticos e os empresários. Como mudar isso, já que Brasília é uma cidade tão nova e que já sofreu tanto com esses tipos de problemas? O senhor está mencionando que o setor privado não era protagonista junto com o governo, mas... a gente conhece vários escândalos, né, por causa dessas relações. Como mudar isso? Brasília, como é que isso pode ser mudado diante dessa proposta? A proposta é simples. Acabou de ser aprovado na Câmara Legislativa, quanto a esse aspecto, lá do deputado Cristiano Araújo, um programa de compliance, de responsabilidades éticas, morais e afins, e que foi sancionado essa semana passada pelo governador. Então, esta é uma ferramenta de filtragem absoluta da condição de virtude no processo empresarial e no processo do relacionamento político com o Estado. Além deste ponto, existe outro ponto. É certo que a condição de uma laranja podre dentro do cesto de laranja apodrece as demais. Nós temos que um trabalho alto, normalmente das entidades, da minha entidade e também do CODESE já, de tirar essa laranja podre. E isso ela não é podre só porque é o setor produtivo ou as empresas que criam ambientes para isso. O setor gestor do Estado faz isto. Então faz isto através de normativas, através de procedimentos burocráticos e procedimentos outros que
conduzem, levam a isso. Então, nós estamos falando de uma coisa importante, que é reduzir todas as áreas do Estado às suas funções realmente necessárias para o controle e as ações da O sociedade. senhor está falando uma agenda de desburocratização. Desburocratização plena e também o seguinte, só o Brasil faz gestão de contrato público individualizado. O departamento tal, o outro. Ou seja, o Tribunal de Contas, o departamento financeiro, tudo separado. Só o Brasil faz isso. Você acha que isso deveria ser integrado? Todos os outros países montam um conjunto de pessoas que fazem a gestão do contrato, qualquer contrato. Então, lá tem, o ideal aqui já seria um Ministério Público dentro da gestão, presente, ativamente. A própria Secretaria de Finanças ou Ministério da Fazenda, com seu representante, o da Infraestrutura e outros afins. O mínimo seriam 5. O mais alto conjunto seria de 11. Mas eles administram e não o caso de obra, o engenheiro fiscal ou o departamento de fiscalização, outra coisa. Isto nós temos que mudar no Brasil, porque é muito simples achar o erro depois de acontecido. É preciso estar dentro do processo de execução do contrato, de gestão do contrato o tempo todo. E nós vamos precisar que a sociedade traga o maior negador da verdade de produzir esse conciliamento, essa concisão de participar, que é o Ministério Público. Agora, presidente, na Lava Jato, Timóteo colocou a questão dos escândalos, né? Na Lava Jato, as relações premiadas revelaram, em âmbito nacional, que os empresários da construção civil se juntavam numa mesa e decidiam: essa empresa vai para essa obra, essa vai para outra. A gente já ouviu falar que em Brasília também isso houve no passado. O senhor tem conhecimento de que isso é assim, mudou? Como é que o senhor representa um setor que é muito importante na cidade, mas que também pode trazer prejuízos do ponto de vista dos desvios, né? Como é que isso funciona hoje? Acabou a corrupção no DF? Se ela existiu, acabou. E onde ela existiu, não é para mais de 95% das empresas do segmento. É exatamente uma fração poderosa, mínima, em quantidade, que exerceu esta atividade meio linkando os interesses políticos ou da política de poder com o trabalho de fazer. Porque a gente não Mas pode, isso, a gente na não minha pode cabeça, olhar, está superado. A gente não pode olhar para o empresário como um vilão, porque alguns empresários se envolveram em falcatruas, em esquemas, até porque o que a gente vê hoje no Distrito Federal é que para aumentar a arrecadação, para crescer, para o desenvolvimento do Distrito Federal, a participação empresarial é muito importante, porque o Estado não dá conta mais de pagar salários, investir com uma folha de pagamentos tão alta. Brasília precisa, o Distrito Federal precisa do crescimento da indústria, da construção civil, né? Então, isso que o senhor está colocando de que os empresários precisam participar mais do projeto, é nesse sentido? É para desenvolver um setor que precisa dar sua contribuição? Nós temos todo o setor produtivo nas 64 entidades que estão dentro do CODES. Não é só o segmento da construção. O segmento da construção oportunizou, através do Sinduscom e da ADEME e da Asbraco, e mais também a Federação, a FIBRA, a Federação do Comércio e outros, nós éramos de início 38, 40 segmentos, para montar esse vetor de ações. E o Distrito Federal precisa de tudo e de todos, porque a população desempregada já é muito alta e a futura
população desempregável é ainda maior. Agora, presidente, quais são as principais demandas do Conselho? O que precisa ser feito logo na prática para a gente haver resultado? Esse é considerado um ano de recuperação econômica, né, para todo o país. E são 64 entidades com pleitos distintos, né? Quais são os comuns a todos? O que precisa avançar dentro do governo, que seja local ou do governo federal, para que a economia local volte a crescer, a gerar empregos? Todas as demandas, elas têm um vetor comum, que é o vetor de causar aplicação do planejamento. E esse planejamento, ele é consensado para todos os segmentos, seja a construção, seja o comércio, seja a indústria, seja os serviços. O que é preciso fazer, que nós temos colocado isso constantemente para o governador Rodrigo Hollenberg, e que ele já está avançando, entendeu, compreendeu, está procurando avançar, que é o seguinte: o excesso de normativas que o país vive, e o Distrito Federal também é campeão de gerar normativas, é tão danoso quanto a falta do investimento público, da condição financeira. Então, quando você tira esta patologia da burocracia, você tira o impedimento, tira a pedra do caminho e você oportuniza o surgimento ou o crescimento ou a ampliação do que já está investido no caminho. O senhor pode dar um exemplo prático, por exemplo, no setor da construção civil? O que mais tem emperrado esse desenvolvimento? Qual é a burocracia que mais tem prejudicado o desenvolvimento do setor? Há 3 anos, nós tínhamos uma impossibilidade de obter habite-se. Tínhamos um tempo de mais de 3 anos para aprovar projetos. Tínhamos todas as consequências desses 2 fatos, do alvará ao habite-se. Foi feita uma reunião inicial na Câmara Legislativa, e aí a pedido do Sinduscom, que a então presidente Celina Leão produziu a reunião entre vários segmentos públicos do Distrito Federal, inclusive a SEGET, que é a secretaria que cuida de aprovação de projetos e da legislação. Quanto é esse tempo hoje? Hein? Esse tempo hoje está em quanto? Você falou que era em 3 anos. Quanto está esse tempo hoje para conseguir habite-se? Esse tempo hoje, há projetos que já está se aprovando em 20 dias. Então, surtiu resultado. Após a redução da burocracia e atualização da legislação. Essa mobilização, então, do foi setor uma mobilização foi importante. empresarial e que, com medida justa, o governador Hollenberg assumiu, e de uma forma bastante importância, com a importância dele ter assumido e ter passado isso de uma forma consistente para os seus secretários, e com o trabalho conjunto nós já andamos muito. Nós já tivemos aprovado 5 projetos, estamos agora na iminência de aprovar um novo Código de Obras. O setor já começou a se recuperar da crise? A construção civil no DF? Já. Primeiro, são 2 momentos. Parou de piorar. A construção no DF parou de piorar. Desacelerou a crise. Exatamente. Já está se deslocando da crise. A segunda razão é que, na área de incorporação, de empreendimentos, nós já batemos a 50% do desequilíbrio entre oferta e procura. A procura no DF, equilibrado com a oferta, é 9 mil unidades em conjunto. 9 mil. Hoje nós estamos com 4.500. Ou seja, a oferta está na metade da demanda. Fechou 2017 no prejuízo o setor? Não, fechou com um avanço. O IVV, que aliás amanhã nós temos uma reunião específica entre o Sinduscom, a ADEME e CEBIC, sobre o IVV do Distrito Federal, que está consolidado, já é o 3º ano, já está com 80... IVV, só para quem está assistindo e não sabe o que significa esse livro. Índice de Velocidade de Venda. De vendas. É
É um termômetro importante. Importantíssimo. Ele já bateu, na última análise agora, recente, 7,3%. No auge, quanto foi esse número, para a gente ter uma referência? Aí já chegamos a 17%, mas o piso do equilíbrio é 5%. Nós estamos 2,3 pontos acima. Mas o que provocou essa melhora, esse respiro do setor? É o cenário nacional ou são medidas que foram adotadas em âmbito do Distrito Federal? Também são medidas causadas pela demanda reprimida. Houve uma demanda reprimida nesse período de 2 anos, 2 anos e meio, em cima da insegurança jurídica, da insegurança financeira, do emprego, etc. Isso deu, de fato, uma estabilizada agora. Quando o governador diz, existe um risco de ter que parcelar salário, o salário pode atrasar, como Brasília é muito vinculada, a economia é muito vinculada ao setor público, isso acaba deixando o consumidor com medo de gastar? Exatamente. Porque o problema hoje, nesses 2 anos e meio, além da verdade da crise, aquela verdade com suas consequências, tem a outra verdade, que é a verdade da confiança. Onde não há confiança, não se aceita riscos. Como é que a pessoa vai fazer um financiamento sem saber se o salário vai entrar, né? Exatamente. Agora, quanto o setor deve crescer esse ano? Vocês devem gerar novos postos, novos canteiros de obra? Quais são as perspectivas do senhor para esse ano? As perspectivas nossas em 2 campos. A da incorporação, que nós devemos crescer, devemos ter 12 novos lançamentos. A base nós já chegamos a ter aqui 80, mas o que veio aí no ano passado é menor que 12. E nós acreditamos até que suba de 12 lançamentos. Nós temos agora em torno de 130 projetos aprovados, recém-aprovados. Então, é uma questão do trabalho sequente de financiamento e da condição registral cartorial em termos do investimento. E na área na área privada e na área pública de pequenas obras e médias obras, o governo do Distrito Federal, que é um grande encomendador de trabalho, é um grande mercado, que esteve parado em novas obras, com o acordo feito e aprovado na Câmara do IPREV, os recursos que ele colocava para a Previdência, cerca de 170 milhões ano, agora estão indo para a fonte 100. Fonte 100 é a fonte dos investimentos da arrecadação fiscal. Então, já está havendo um movimento, por exemplo, todas as obras que estavam contratadas na Secretaria de Educação e aguardavam empenho, ou seja, aguardavam recurso financeiro, já estão empenhadas. 500 milhões, né? Que é a previsão, 500 milhões, que é a previsão do governo para de obras esse ano, né? Então, neste caso, nós tivemos em Brasília, em 2013, 14, 90 mil postos de trabalho direto na construção civil. Isso chegou a 18 mil só, caiu para 18 mil. Nós acreditamos que agora, até julho, a gente retoma a faixa de 30 mil. Agora, presidente, muito se questiona a qualidade das obras no Distrito Federal, seja de obras públicas, a construção de escolas, qualidade do asfalto. Por que a gente sempre convive com esses questionamentos, né? Você tem obras que nem sempre têm alguma qualidade adequada. Você sempre precisa estar fazendo manutenção de estradas, ou as escolas têm infiltrações. A gente tem sempre alguns questionamentos, sempre alvo de matérias aqui, né? Como é que a gente pode lidar? Quando é que as obras vão ter uma qualidade maior? A gente vai conseguir conviver sem esses problemas? Com alguns fatores. O primeiro fator é o Estado especificar qualidade técnica para suas obras e pagar o preço pertinente a esta qualidade. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é o fator de o Estado produzir preços e selecionamento das empresas que vão fazer dentro daquela condição de que devem participar da licitação as empresas que estão preparadas
para fazer aquele teor técnico. Aquela história que a gente sempre ouve de que o governo contrata até um serviço ruim, inferior, exatamente para poder ter que fazer várias vezes e ter a oportunidade de faturar muitas vezes. Acontece? Não, é só o ângulo de visão que não está adequado. Não é que faz assim para contratar de novo. Para gastar menos. Exatamente. Agora, por falar aquele em qualidade... gasto que não produz o produto economia com a burra, qualidade economia burra. Agora, por falar em qualidade de obra, a gente teve um episódio ontem de muita repercussão na cidade, que foi o desabamento de um prédio em cima de vários carros na 210 Norte. Aquilo ali é o projeto que foi ruim? Como é que pelo seu olhar de engenheiro, o que o senhor viu ali que pode ter provocado esse... Vamos colocar as imagens aí, porque são bem impressionantes, inclusive. Eu vou pedir para o pessoal colocar as imagens do bloco C da quadra 210 Norte. Isso. São muito impressionantes essas imagens. O que, como diz a Ana Maria, pode ter provocado esse desabamento? Primeira questão é a prevenção. A patologia das obras, ela acontece como acontece com o ser vivo. O ser vivo nasce bonito, daí quando está com 90 anos, 70 anos, 80 anos, já chega, está exaurida a sua estabilidade de saúde. No caso, isso pode ter sido uma patologia, de fato, como a obra é feita com concreto e o concreto é armado, ou seja, tem uma armação de aço, na condição que está ali pode ter causado uma perda da resistência do aço, uma ruptura do aço por uma condição de desgaste. Que sinais a obra pode dar, ou um prédio pode ter, para que as pessoas evitem esse tipo de desabamento? Com certeza existiram sinais ali que isso poderia acontecer? Neste caso aí, os sinais foram muito distantes da condição visual de ruptura possível. Os sinais são mais do que o uso daquela laje com o jardim, com uma altura alta de terra, mais a grama, etc., acumula água embaixo na laje. E essa água oxida o ferro. E pesa. Exatamente. Essa é uma hipótese. Oxida. Também a água traz uma sobrecarga alta. Só que essa sobrecarga, para quem já calculou, lá já estava prevista uma carga da terra, da grama, da água. O problema mais é o efeito nocivo da água, causando a ruptura do aço. Agora, Mas também pode ter outras questões que a gente ainda não sabe, porque não fomos lá saber. Como prevenir esse tipo de acidente, presidente? O senhor falou em patologia, né? Que a obra, assim como um ser humano, precisa de cuidados. Se desgasta, né? Como prevenir esse tipo de coisa? Quer dizer, precisa de um acompanhamento mensal, anual, semestral? O que deve ser feito? Lembra-se daquele acidente naquela obra no Rio de Janeiro, perto do teatro, que caiu, inclusive derrubou o pé do lado? Sim. Aquilo foi uma patologia acrescida de um mau uso do próprio prédio, em termos das suas sobrecargas, em termos dos seus pavimentos. Ou dizem também que em termos da ruptura de um pilar. O que a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem essa prevenção estatuída, escrita, de que a prevenção é feita em cima da obrigação de fazer as vistorias com os laudos técnicos e as pesquisas para saber efetivamente como está aquela estrutura. Então, a disciplina estabelecida pela ABNT, se seguida, vai eliminar esses pontos. Como o senhor falou de saúde, né? Como se fosse a obra, como se fosse um ser humano que a idade vai avançando e vai perdendo a saúde. Como nesse caso, eu preciso fazer também um check-up de tempos em tempos para saber isso. A situação que aquela obra se encontra? Normalmente, por exemplo, Brasília está com quantos anos nas suas primeiras obras de concreto? 58, né? Vai fazer 58 anos. E é preciso, então, essa vistoria, esse estudo, essa pesquisa
Na maioria delas. E quem é responsável é o condomínio do prédio? É o condomínio. E esse prejuízo é o condomínio que tem que arcar com ele? Esse prejuízo é da natureza condominial. Agora, o senhor tem noção de que os condomínios adotam, além dessas medidas de precaução, outras medidas como contratação de seguros para coibir sinistros como esse? Isso é comum? É uma dica que os administradores de condomínio devem se atentar? Além das vistorias, contratar um seguro para cobrir eventuais acidentes? Como é que o senhor vê isso? O ambiente de seguro é um ambiente muito vasto. Então, é fundamental ter o seguro, sim. É muito conhecido, divulgado o seguro para acidentes de incêndio. Acidentes de estrutura podem e devem ser feitos, apenas precisa de uma questão coadjuvante do processo, que é o acompanhamento da patologia. Porque senão o seguro vai custar tão alto que inviabiliza a sua contratação. Mas com os procedimentos técnicos, como o acompanhamento da patologia, os laudos de como está, esse seguro diminui o risco e esse seguro é ótimo, porque ele custará muito menos e, no caso de uma ruptura, como essa, por exemplo, ela não deu aviso. Mas se o condomínio vai pagar, são os próprios moradores que vão ter que pagar, né? Eu fico pensando que as pessoas em casa devem imaginar o que eu preciso fazer agora para que uma coisa dessa não aconteça no meu prédio. É cobrar do condomínio para que essas vistorias sejam realizadas? A gestão do condomínio, o síndico tem que providenciar o que é fundamental. A pesquisa para ver qual é onde está a patologia e quais os riscos. Às vezes acha que vai gastar com um parecer técnico, né, de um engenheiro que vai lá fazer um laudo, acha que está economizando e isso pode causar um acidente como esse. Claro. Um prejuízo muito maior. A gente vai fazer um intervalo agora. No próximo bloco, o Luiz Carlos, que é presidente do Sinduscom, a empresa, o sindicato que representa todas as empresas da construção civil aqui no DF, vai falar se há chances desse tipo de acidente acontecer também em outros prédios aqui no DF. Daqui a pouco, até já. Desempenho, design e segurança. O que você está esperando para estacionar o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Z300 2018 com R$2.000 de bônus. Preço final R$19.990. Versys 300 a partir de R$22.990. A novíssima Z1000 também está com uma condição imbatível. R$3.000 de bônus para as últimas unidades 2017-2018. Seja Radical, seja Suprema Kawasaki. Grandes marcas com descontos ainda maiores. E tudo em tecnologia por quase nada no Outlet Fujioka. Smart TV LED 48 polegadas Samsung apenas 8 de R$ 274,87 sem juros. Aparador Philips 4 em 1 apenas R$ 79,90 à vista. Tablet dá somente R$ 289 à vista. LG K10 por apenas R$ 10,89,90 sem juros. Moto C Plus por apenas R$ 10,69,90 sem juros. Fujioka, tecnologia de ponta a ponta. Vila Velute, hotel, spa e convenções. BR 060, quilômetro 23, sentido Goiânia. Sabe aquele apartamento novinho que você estava sonhando? Ele está aqui, na Paulo Otávio. São 3 belos edifícios, todos na Asa Norte, o bairro mais valorizado da cidade, porque tem tudo. Parques, shoppings, escolas, universidades. Então vem pra cá. Conheça os decorados Paulo Otávio na Asa Norte e descubra a beleza desse 4 quartos na 208. Mas se você precisa de muito espaço, escolha esse 4 suítes na 115. E para quem está começando a vida, a gente tem também esse excelente 2 e 3 quartos na 211. Todos na Asa Norte, com entrega garantida e muita flexibilidade na negociação. Escolha o seu Paulo Otávio na Asa Norte. Viva no melhor bairro e garanta as negociações que só a Paulo Otávio tem. Ligue 3340 1111.
A melhor fábrica de camisetas promocionais é a Casa das Camisetas. Acesse agora casadascamisetas.com.br e faça seu pedido. Camisetas personalizadas em atacado para atender a todas as necessidades. Empresas, eventos, igrejas, divulgações. Camisetas personalizadas com requinte, qualidade e menor preço. Acesse casadascamisetas.com.br. Estamos de volta. Hoje o TV Poder recebe o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF, o Sinduscom, o presidente Luiz Carlos Botelho. A gente estava falando no bloco anterior sobre o acidente na 210 Norte, no bloco C, que deixou todo mundo impactado nesse fim de semana. E a pergunta é se há chances de acontecer em outros prédios um acidente como aquele de desabamento que a gente viu ali na Asa Norte. Sim, a patologia de 58 anos já diz que há chances. Nós não podemos identificar neste instante onde é que estão essas possibilidades, mas ela é real. É preciso, então, uma reação da sociedade no sentido de pesquisar, verificar e eliminar antecipadamente a chegar à ruptura. O senhor tem notícia de ter havido um desabamento como esse em Brasília? O senhor conhece bem a história, está aqui desde a inauguração. Outro acidente como esse aconteceu? Tão grave, graças a Deus não houve feridos, né? Ainda bem. Não teve vítimas, mas o prejuízo... Lá em Águas Claras, nas invasões, aconteceu. Um prédio inteiro rompeu. Em Vicente Pires? Em Vicente Pires. Só para dar o atual. Mas eu acho que dentro das... Aliás, esses prédios de Vicente Pires que não são licenciados, que são irregulares, representam um perigo, né? Todos eles representam um perigo do ponto de vista de que a gente nem conhece como. O CREA nunca nem foi convidado a dar uma licença para executar. Então a gente realmente não conhece, é um desconhecido. Aliás, os empresários reclamam muito de que em Águas Claras as exigências são enormes, o que é correto, e do outro lado da pista, em Vicente Pires, esses prédios crescem sem licenciamento. É a luz do dia, né? É, exatamente. Mas sobre patologia, nós vamos iniciar com a oportunidade que vocês estão dando aqui ao Sinduscom, nós vamos iniciar um trabalho de convencimento e de busca da responsabilidade gestora, da responsabilidade para nós não ter de execução preventivamente de um grande desastre que está possível de ocorrer. Toda a população abrigada à esquerda da barragem do Paranoá, que é uma população crescente altíssima, está correndo o risco de só ter um caminho para ir e voltar de lá, que é o caminho ali do Lago Norte. Porque a barragem do Paranoá, ela foi feita para conter e formar o lago. Ela não é uma estrada para circular as cargas verticais da mobilidade urbana que está circulando lá. E já há questões estruturais fortes na barragem do Paranoá. Existe um risco de desmoronar a barragem? Existe um risco, sim, senhora. Existe um risco na barragem. Isso provocaria de prejuízo, invasão nas casas? Explica pra gente o que isso pode Primeiro, causar. nós vamos ficar sem o lago. Segundo, pode ocorrer com aquela passagem toda ocupada de veículos, de pessoas, etc. Mas esse estudo, ele já foi feito há alguns anos. E nenhuma providência foi tomada? Só paliativas. Mas qual é a patologia ali, A patologia presidente? é de Uso excessivo da Exatamente, ponte. porque aquela carga vertical, com vibração, com tudo mais, ela está trazendo um dano à barragem. Os danos são visíveis já, presidente? Eles estão já, de alguma forma, em alguns pontos obturados, igualzinho dente cariado. O que significa isso? Hein?
A primeira coisa é efetivamente... O engenheiro facilmente identifica esse prejuízo. Perfeitamente. A primeira providência é uma prioridade absoluta nos investimentos de infraestrutura do Distrito Federal e construir, já que a população está lá, já que está dessa forma, construir o meio efetivo de uso de atravessar o lago, que é uma ponte. É aquele projeto que tem está... que ser feita uma ponte acima da barragem. Só que isso não pode mais demorar. É preciso ter isso como prioridade zero. O senhor falou que a barragem, o desmoronamento da barragem pode provocar o fim do lago, justamente porque ela foi construída para conter a água, né? É para poder fazer o lago. E o que isso causa de impacto numa crise de racionamento como essa? Brasília perdeu o lago. Isso é uma segunda consequência. Porque a barragem foi feita para fazer o lago. Ela não é ponte. E está sendo usada como ponte. O senhor já conversou isso com o governador Rodrigo Hollenberg? Ele tem consciência desse risco iminente? Não. Pessoalmente, não conversei. Mas as estruturas administrativas do Distrito Federal, como o SEB, por exemplo, têm isso conhecido. Tanto a SEB, a Administração do Paranoá, do Lago Sul, Secretaria de Obras... Eu não tenho como nomear todos os que têm conhecimento. Mas o mais importante é o seguinte, o Sinduscon está começando uma campanha para que a questão da barragem do Paranoá seja prioritária em relação aos investimentos, construindo a ponte e dando... Essa é uma obra de quantos milhões de reais? Essa avaliação nós não a fizemos ainda, mas poderemos fazer. Mas a ponte, a necessidade dessa ponte seria no mesmo lugar? Seria em outro logo local? para cima, antes da barragem. Antes da barragem. Porque depois o projeto da barragem, que existe já de... Mas pode ser depois da barragem também. O projeto que o governo lançou, inclusive eu acho que é um projeto já do governo anterior, mas que o governador Rodrigo Hollenberg está colocando em prática, que é uma reestruturação do sistema viário do Lago Norte, contempla isso que o senhor está colocando? Não. Não, então um projeto novo, teria que ser feito um novo projeto, diferente, uma nova licitação, isso demora, né? Tinha que ser para hoje. Por isso que nós estamos dizendo que a prioridade é zero. Porque como que nós vamos adivinhar qual é o momento de uma ruptura? Porque vai crescer mais ainda. A barragem vai ainda mais ser ponte. O movimento é crescente, a demanda é maior. Bom, a gente vai precisar encerrar, porque o nosso tempo acabou, mas a gente vai acompanhar agora essa história, com essa notícia que o senhor trouxe para a gente, no Correio Brasiliense certamente, e também aqui na TV Brasília. Antes de encerrar, eu quero fazer um convite para você. Hoje, às 11h30 da noite, a TV Brasília Rede TV exibe a entrevista que a jornalista Mariana Godoy fez com o presidente Michel Temer. Tá só uma olhadinha. Mariana Godoy, em entrevista, recebe o presidente da República, Michel Temer, que quer falar sobre a Previdência. O assunto é importante, o tema é polêmico e você pode e deve participar. Mariana Godoy, entrevista especial presidente Temer, nesta segunda, 11h30 da noite. Obrigada pela presença, Luiz Carlos Botelho, presidente do Sinduscon, aqui com notícias importantes para a gente no CB Poder. E Correio Brasiliense, TV Brasília e Rede TV ficam por aqui com mais uma edição do CB Poder. E se você quer rever esse programa, vai lá no tvbrasilia.com.br. A gente volta amanhã com mais entrevistas exclusivas para você. Tchau. Curta aí o novo mundo de benefícios da BRB Card feito para você. Curta aí, curta ali, curta aqui, curta lá. O que você precisar, curta aqui, curta já. O que não dá é pra esperar, não dá pra esperar. Curta sempre, curta hoje, curta agora, em toda hora, em todo lugar. Curta aí, curta ali, curta...